Olá, aqui está mais um Destaque ONU News especial e hoje conversamos com a Subsecretária-Geral das Nações Unidas, que é também conselheira de António Guterres para os assuntos africanos. Cristina Duarte, é muito bem-vinda a esta conversa, mais uma vez com a ONU News. É um prazer ver-te novamente. É sempre um prazer falar contigo. Muito obrigado. Vamos falar sobre esta série de diálogos sobre a África. 2022, foco na construção de resiliência para fazer frente à nutrição, às questões de nutrição no continente, foco no capital humano e no desenvolvimento, mas estamos, afinal, a enfrentar situações críticas. É a guerra na Ucrânia. São questões financeiras globais. Como é que se pode conjugar o tema e este otimismo deste encontro à situação crítica que o mundo vive? Obrigada por esta oportunidade. Deixa-me começar por sublinhar a importância do tema da União Africana para 2022. Capital humano, mas em 4 dimensões. A dimensão nutrição, a proteção social, nutrição e, diria, cadeias alimentares, ou sistemas alimentares. Eu, como africana, como é que eu entendi este tema? É claramente uma chamada da União Africana aos líderes africanos para colocarem as pessoas, para colocarem o capital humano no centro das políticas públicas. Porquê? Eu acredito que este tema pretende alavancar as oportunidades que estão a surgir no seguimento das rupturas causadas pelo Covid-19. O Covid-19 causou uma série de rupturas. Nós, africanos, só temos uma alternativa. Quando olhamos para essas rupturas, quando enfrentamos crises, nós só temos uma alternativa. É ver as oportunidades. Não temos outra, Eleutério. Portanto, o Covid-19 colocou nas nossas mesas, nas nossas vidas, nas nossas casas, um conjunto de rupturas que têm que ser necessariamente processadas por nós, cada um de nós africanos, como oportunidades. E uma das oportunidades é colocar o capital humano no centro das políticas públicas. É esta a forma como eu entendi o tema da União Africana. Agora, nós temos um desafio. A situação hoje em África, Covid, guerra na Ucrânia, é uma situação difícil. É uma situação difícil, dramática. O nível de pobreza aumentou. Nós ainda não tínhamos conseguido resolver todos os problemas que emergiram da pandemia. Ainda estamos a tentar entender como fazer, o que fazer e quando fazer e com que recursos, quando vêm estes impactos da guerra na Ucrânia em termos de estabilizar novamente cadeias alimentares, particularmente na produção cerealífera mundial, a inflação, etc, etc. Eu costumo dizer que a África, nós só temos uma alternativa. É de olhar para estas crises pela janela da oportunidade. Como é que se pode aproveitar esta questão da guerra na Ucrânia ou usar como oportunidade? Eu acho que o que está a acontecer neste momento é dizer-nos mais uma vez que, apesar de nos últimos 30, 40, 50 anos termos vindo a falar da importância da agricultura, a agricultura como motor do crescimento em África, a agricultura que emprega 65% da população, a agricultura que emprega uma massa de jovens africanos. Estamos a dizer isto há 40, 50 anos. Mas a verdade é que nos últimos 30, 40 anos, de acordo com os dados do Banco Africano de Desenvolvimento, a produção global,
que aconteceu à produção africana neste mesmo período? Diminuiu 10%. Então temos aqui uma contradição. Temos todo um discurso de política que fala da importância da agricultura, fala da importância daquilo que dos food systems ou das cadeias alimentares, mas quando nós olhamos para os resultados, há aqui qualquer coisa que não bate. Então, mais uma vez, esta crise deve permitir-nos fazer um reset do nosso mindset. E aí eu acredito que temos que apostar em 3 coisas. Primeiro, de uma vez por todas, resolver a questão fundiária em África. O acesso à terra. O acesso à terra por parte de quem produz. Segundo, a questão tecnológica. Eu vou dar um exemplo, se me permitires. Neste momento, o déficit em matéria cerealífera em África é de menos 320 bilhões de toneladas. Intervindo tão somente na produtividade, eu não estou a dizer cultivar mais. Na produtividade da terra que já é utilizada, nós podemos passar de uma situação de déficit de menos 320 para uma situação positiva de mais 350. Portanto, a questão tecnológica é importante. E quando nós dizemos a questão tecnológica, estamos a falar de quê? Estamos a falar de soluções tecnológicas ou técnicas que já existem. Eu acabei de dizer num webinar que conjuntamente com a FAO, o OUSA, organizou conjuntamente com a FAO no âmbito do Africa Dialogue Series, as questões técnicas podem ser vistas como uma lógica de supermercado. Elas estão lá, estão nas prateleiras. É só ir, escolher e aplicar. O que é que falta? É isso que a gente tem que perguntar. O que é que falta? Massificar a distribuição de melhores sementes em África. Sementes que já existem há 15 anos, há 20 anos. O que é que falta? Quebrar os níveis baixos de bancarização da população agrícola, particularmente das mulheres. Aqui há uma questão de género que é extremamente pertinente. O que é que falta? A minha cara irmã, a Ministra da Agricultura do Sudão do Sul, que participou neste webinar, ela colocou um número sobre a mesa que me deixou um pouco abalada. Neste momento, 5% da população no Sudão do Sul é bancarizada. Ou seja, há um problema de exclusão financeira. Este problema de exclusão financeira reflete o quê? O que é que está por detrás disto? Exclusão em termos de acesso a ativos. Porque se não se tem ativos, não se pode gozar de inclusão financeira. Porque nós sabemos qual é a lógica bancária. Portanto, há todos estes... Mas são problemas que são discutidos há mais de 30 anos. O que temos a entender é porque não conseguimos implementar soluções de forma massiva. Há excelentes histórias em África. Excelentes exemplos no setor agrícola, no setor das cadeias alimentares, têm sido um sucesso. O que é que nos tem prevenido de multiplicar, de amplificar isto? E aí leva-me a outra questão, que é que medidas é que se podem tomar, de facto, com base nessas histórias para avançar. Estamos num momento de mudanças climáticas em que se precisa assegurar a segurança alimentar. O que é que se pode fazer de imediato? Isto leva-me a outra questão. Para massificar o acesso ou para bancarizar a população de um país, para massificar o acesso a sementes tecnologicamente mais resistentes que possam aumentar a produtividade da produção agrícola em África, como aconteceu há 20, 25 anos na Ásia, etc, etc. Nós temos que, de uma vez por todas, chegar à conclusão que temos que construir instituições.
Aí voltamos ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16. Eu penso que uma das peças que está a faltar neste puzzle são instituições fortes, estruturadas, que possam implementar políticas públicas de forma eficaz. Porque senão continuamos só nos diálogos e fica aqui a faltar a implementação efetiva de políticas públicas.